não fui atrás do Gabigol. Quando nos foi oferecido... O Gabigol foi oferecido ao Corinthians. Quando a gente teve algumas conversas... Certamente pelo staff dele. Tudo certo, diferente do que muita gente fala. Tudo conversado, Flamengo, Corinthians, empresário, tudo certo. Dentro dessa transição não foi cogitado o nome do Gabigol, mas é um grande atleta, um grande jogador que interessaria a qualquer clube grande. Não tem... Apenas tem uma coisa que eu não faço na minha vida é mentir, mesmo porque isso não existe. A nossa filosofia lá de trabalho é sempre olho no olho. Eu sei que o futebol às vezes tem algumas situações que é complicada, mas não foi a educação que eu tive na minha vida de mentir. Consultei o Flamengo, não tem nada, claro. Se acertar lá tá tudo certo. Okay. O Flamengo me deu a liberdade, se consultar e ele aceitar tá tudo certo. Tô falando para você, teve uma proposta, teve a liberdade de conversar com o atleta, conversamos com o empresário, como é que não conversou? Sabe, tem coisas que infelizmente a gente não pode falar, né? A gente tá aqui, aí acabou a farra. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Acabou a farra! É isso aí, galera! Vou trazer aqui para vocês o antes e o depois, o que o Augusto Melo falou de Gabigol. Eu prometi que faria este vídeo e tá aqui. O Augusto Melo, presidente do Corinthians, esteve no Arena SBT e ele falou para o Kleber Machado o seguinte: o Gabigol foi oferecido ao Corinthians, nós nunca procuramos o Gabigol. E eu achei isso, cara, uma provocação. Então, já que ele falou, eu vou trazer aqui o antes e o depois do Augusto Melo, os melhores momentos. Então, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Vou deixar na descrição os links dos canais como créditos, que foi por onde ele passou nas entrevistas, tá bom? Pro vídeo, simbora. Mas eu quero dizer assim, no jeito de falar, na possibilidade de fazer o torcedor fazer, acho que vai. Agora vai. O senhor acha que houve, em determinado momento, uma certa precipitação, um otimismo exagerado? Não, porque nós nunca prometemos nenhum grande jogador. A gente sempre prometeu um time competitivo, um time muito forte. E eu nunca prometi que eu ia contratar o Gabigol. Eu sempre deixei claro que o Gabigol, quando não foi nos oferecido... O Gabigol nos foi oferecido, cara. Não fui atrás do Gabigol. Quando nos foi oferecido... O Gabigol foi oferecido ao Corinthians. Quando a gente teve algumas conversas... Certamente pelo staff dele. Eu sempre deixei claro que o Gabigol era a nossa cara, tem nossas características, é um grande jogador. Fato. Por onde passou foi artilheiro. Fato. E chegamos a acertar tudo. Ei, que viagem é essa, velho? Ficamos até um tempo esperando por isso. Acertar tudo quer dizer o quê? Acertar salário, base salarial, propostas, enfim. Estava praticamente tudo certo, tivemos boas conversas. Ficamos um tempo esperando e chegou uma hora que eu falei, peraí, eu vou desistir, não dá, porque era o primeiro projeto para a gente investir tudo, de uma certa forma. E estava caminhando muito bem. E eu nunca prometi contratar nenhum grande jogador, cara. Eu sempre garanti que nós íamos montar um grande time, mas com jogadores com a característica do Corinthians, bem monitorados, jogadores pontuais, que é isso que nós estamos fazendo. Pode ver que já esses jogadores estão se entrosando, é um time jovem, que não tenho dúvida que vai dar frutos, não tenho dúvida que a hora que entrosar, um Ranieri, o próprio Garro, o Félix Torres, agora o Pedro Henrique, Mateuzinho, que também esse problema todo que teve aí, eu fiz questão de fazer um esforço para contratar o garoto, porque é corintiano, enfim. E a Cá tá vindo mesmo? Do Atlético Paranaense? Não. A gente está monitorando, a gente precisa de mais um zagueiro, mesmo porque a gente sabe que um Félix Torres pode pegar a seleção, sempre foi convocado, e a gente vai ter dificuldade com os zagueiros. Então a gente já está monitorando também mais 2 zagueiros para que venha compor. E a dificuldade é grande, hoje é muito caro, tudo só se fala em euros. Quando se fala o Corinthians também dobra, a gente não tem, a condição financeira está complicada, por isso que a gente agora tirou o pé, está reestruturando a parte financeira, para que aí a gente possa sair para o mercado mais forte. A gente ouve falar muitas coisas, né? Mas ninguém sabe realmente o que acontece. Tudo certo, diferente do que muita gente fala, tudo conversado, Flamengo, Corinthians, empresário, tudo certo. Proposta, 5 anos de contrato, diferente de que muita gente fala, tá? Tudo pronto, só dependendo deles, um para o outro. Só que existe um limite. Era o meu foco, sempre deixei claro, nunca neguei isso. Era um atleta que eu gostaria de ver com a camisa do Corinthians, assim como eu tenho certeza que ele também quer, mas tem um limite. E eu não posso ficar esperando o tempo todo. E nós demos um limite.
Até tal dia a gente espera. E é o que aconteceu. Depois dali, não é que eu tenho um plano B ou C, eu tenho um plano A e A, porque todos têm a mesma qualidade. O plano B, quando a gente fala, é que a gente tem que ir para o outro plano A. E o outro plano A está sendo monitorado, está sendo feito um trabalho em cima dele. E chegou num limite que a gente foi obrigado a desistir, porque eu não posso, daqui a pouco todo mundo se encaixa e eu fico sem ninguém. Então, a gente tinha realmente 3 peças sendo monitoradas, 3 centroavantes sendo monitorados, o Gabigol e mais 2. Infelizmente, tem um prazo e a gente não pode esperar mais. Diferente de que muita gente fala, tá? Corinthians é um dos maiores clubes do mundo. O Corinthians tem condição de contratar qualquer atleta. Claro que dentro das nossas realidades brasileiras, mas hoje o futebol brasileiro está muito ali. De uma certa forma, para nós é um absurdo. A gente hoje praticamente paga quase um salário europeu, né? Isso mostra a condição que nós temos. Então o Corinthians tem condição de contratar o Gabigol como qualquer outro atleta no nível, e é o que nós estávamos fazendo. Mas infelizmente chegou um limite e o Corinthians é o Corinthians. Todos querem vir jogar no Corinthians, mas o Corinthians é maior que todos. E é isso que daqui para frente todos vão ter que entender. O Corinthians não será mais usado como intermediário. Ninguém vai usar o Corinthians para se promover. O Corinthians hoje existe uma regra, existe uma diretoria, e essa regra vai ser cumprida. Mas existe um interesse no Gabigol? O Corinthians vai atrás desse jogador? Eu não posso te falar isso, Luísa, porque não foi, dentro dessa transição, não foi cogitado o nome do Gabigol, mas é um grande atleta, um grande jogador que interessaria a qualquer clube grande, não tenho dúvida disso. E como eu falei, ele tem a cara do Corinthians, eu acho que ele também precisa de novos ares, como esses outros atletas que deixaram o Corinthians, eu acho que vai fazer bem para eles, outros clubes, respirar novos ares, como também o Gabigol, que está lá, não vem numa fase boa, quem sabe o Corinthians também seria uma boa para ele. Já conversei muito com o presidente e eu juro, presidente, que da minha boca é a última vez que eu falo com o senhor sobre esse assunto. Gabigol. Por que eu quero levantar de novo esse negócio do Gabigol? Porque tem muita coisa, o senhor usando a sua transparência vai deixar muito claro o que rolou. Foi muito curioso que o senhor, de fato, acabou revelando para nós que entregou um projeto para o Gabigol, que é um jogador interessante, goleador, que tem a cara do Corinthians, aquela história toda. E chamou a atenção também que o Marcos Braz, na sua posse, ele esteve presente, acabou não falando com a imprensa e depois, quando ele deu as declarações, falou que nunca teve nada, etc e tal. Quando a gente, vou falar por imprensa, ouve, nunca teve nada, nunca falamos sobre isso, nunca teve possibilidade do Gabigol sair, aí vem na nossa cabeça, peraí, mas o Augusto Melo está falando que entregou aqui um projeto interessante, só que do outro lado nunca teve nada, o Gabigol dá algumas declarações falando e citando o Corinthians. O que há de verdade? O senhor, de fato, entregou um planejamento e esse planejamento passou pelos dirigentes do Flamengo, porque cada um fala uma coisa. Capelano, se tem uma coisa que eu não faço na minha vida é mentir, mesmo porque isso não existe. A nossa filosofia lá de trabalho é sempre olho no olho. Eu sei que o futebol às vezes tem algumas situações que é complicada, mas não foi a educação que eu tive na minha vida de mentir, e o meu caráter eu prezo em todo sentido. O que eu te falo sempre é a verdade. Me desminta, mas me desminta de uma outra forma. Me coloca na frente para ver se realmente não aconteceu. Existiu um projeto, colocamos um contrato e de repente não tivemos resposta. Mas vocês falaram com o Flamengo ou com o Gabigol e os empresários dele ou com todo mundo? Foi falado com o Flamengo. Tenho autonomia, porque eu sou muito ético, Renata. Eu vou direto, quando eu quero um atleta, ainda mais agora que eu estou com uma afinidade com os presidentes através de reunião de CBF, através de reunião de Federação Paulista, através da Libra, da Libra Forte aí, enfim. Nós estamos em reuniões diariamente e está tendo uma relação muito boa. Então, não é o que o empresário do Gabigol falou e também o Marcos Braz tinha falado, né, cara? A gente mesmo se fala. Se eu quero uma peça, que nem ontem eu estava com o Casares, se eu quiser uma peça do São Paulo, pro Casares, interessa. E você quer? Sim, não, eu digo, eu estou dando um exemplo. É porque eu estava aqui, ontem eu estava com todos, né? O Sgarbi chegou a ficar assim, ó. Eu estou dando um exemplo. Se eu quiser uma peça do São Paulo, do Santos, eu tenho um contato, Marcelo Teixeira, uma pessoa fantástica, um ser humano maravilhoso. Se eu quiser uma peça do Santos, então eu vou dar um exemplo do Santos, do São Paulo, eu vou direto ao presidente. O presidente tem um atleta... E com a Leila também? Com a Leila, ontem tive um papo bom. Se eu quiser um atleta aqui deles, eu vou. Interessa vender, interessa uma troca, interessa alguma coisa. Se não interessa, morreu ali.
Eu acho que não tem que criar essa dificuldade. Eu acho que você tem que ter esse contato. Consultar não vai Isso, mudar então, nada, né? Só resumindo a consultei o história. Flamengo, não tem nada. Claro. Se acertar lá, tá tudo certo. Ok. O Flamengo me deu a liberdade. Se consultar e ele aceitar, tá tudo certo. Tá vendo agora? Ele consultou, ele tá falando que consultou. Só que no início do vídeo, ele fala que o Gabigol foi oferecido ao Corinthians. Olha isso. E na última Aí declaração nós do Brás, conversamos. eu vou falar o português, claro que na última declaração do Brás, por isso que eu perguntei pro senhor, o senhor saiu, entre aspas, como o mentiroso da história. então, quem tá mentindo do lado é o Brás. O Pra resumir a empresário do história. Gabigol também negou. Pois é, então pra resumir a história, quem tá mentindo no caso é o empresário do Gabigol e o homem forte do futebol do Flamengo, o Marcos Braz. Então, o Flamengo... Gente, o jogador tem um interesse no jogador, não tem problema nenhum. E como a pessoa pode aceitar, pode negar, é negócio, é mercado. Eu mandei uma é assim que proposta. funciona. Se ele não quer e tá tudo certo. Perfeito. É Mas um fala a direito verdade, de todos. então, no Fala caso, a né, para o verdade. torcedor. Fala a Conversamos, verdade. negociamos, não rolou. Ponto final. Eu mandei Agora uma falar que vocês proposta. não fizeram nada, que nunca teve isso. Então, Mas é a absurdo história falar do isso. Gabigol, ela terminou, ela continua sendo Não, um pra sonho. gente terminou. Terminou. E aquela história, Renato, como é que eu posso desistir de alguma coisa se eu não comecei? Eu vou falar, ó, desisti. Ah, mas peraí, nunca houve nada, por que você desistiu? Ao contrário, eu tô falando pra você, teve uma proposta, teve a liberdade de conversar com o atleta, conversamos com o empresário, como é que não conversou? Sabe, tem coisas que infelizmente a gente não pode falar, né? A gente tá aqui, aí, amanhã é outra situação. É complicado, né? Eu sou olho no olho, eu falo o que tem que falar, jamais vou chegar aqui e falar uma mentira, porque eu sei que a verdade vai aparecer amanhã. Isso não existe. Por isso que eu sempre fui muito claro, eu estou falando uma coisa que é real e me prove que não é real. Há um interesse, sim. O Gabigol, como eu sempre brinquei na minha campanha, sempre falei, né? Ele tem a nossa cara, tem as nossas características, personalidade, goleador, sabe fazer gol, por onde passou foi artilheiro. Existe, sim, uma intenção nossa. E o que mostra dessa nova diretoria, Zinho, é a ética. Eu sou um cara muito... O meu caráter é acima de tudo, a ética é acima de tudo. Eu acho que eu quero conduzir o Corinthians acima de tudo com ética, com profissionalismo. E eu vou sempre falar com o próprio presidente. Eu nunca vou atravessar nenhum tipo de negociação. E eu liguei sim, falei com o Landim, falei com o Braz, gostaria de uma reunião e ver qual a possibilidade, se há alguma possibilidade da gente poder conversar com o atleta. Assim que a gente conversar. Para vocês verem, galera, vídeo antigo, né, que eu já tinha gravado na ESPN Brasil e estou gravando um vídeo novo, com antes e depois. E ele nos autorizar, nós vamos falar com o atleta. Eu tenho interesse sim, acho o Gabigol um grande jogador e tem a cara do Corinthians sim. Até agora, eu entendo muito essa questão da cara do Corinthians, né? A gente está falando de 2 times de massa, eu imagino que seja isso, e o Gabriel tem uma personalidade muito forte de chamar atenção, de chamar jogo, ele não sente essa pressão da torcida gritando ou o nome dele, ou muitas vezes o provocando, eu acho que é nesse sentido, né? Que centroavante guerreiro, né? Exato. Que bate de frente com qualquer defesa, né? Quem joga futebol sabe, e se ele foi ídolo lá, ele pode muito bem ser ídolo no Corinthians também. E a gente sabe que hoje existe um titular lá e... Acho que uma boa conversa com os presidentes, que é o que a gente vem tendo, essa parceria muito legal, Corinthians-Flamengo, que tem que se manter sempre, essa união do futebol. Acabei de ter uma reunião agora também na federação, já mostrando isso, que nós queremos mais do que nunca sempre estar unido, porque unido nós vamos fazer um futebol muito mais forte. Deixa eu só entender um pouco melhor essa logística da conversa. Pelo seguinte, o Marcos Braz, eu falei com algumas pessoas da diretoria do Flamengo hoje que me disseram que o Gabriel não vai ser negociado a menos que se pague o valor da multa dele, que hoje é de 33 milhões de euros. Pra a gente fora. sabe, para fora, para cá é um pouquinho maior ainda, né? 100 milhões? A gente sabe que o contrato dele é até o final do ano, existe uma renovação pronta ainda não assinada. E a partir do meio do ano, se essa renovação não for assinada, ele sairia de graça. Só para a gente entender assim, o senhor chegou a conversar efetivamente com os dois juntos e eles autorizaram esse contato. Em que pé que está esse estágio de negociação? Porque, inclusive, as aspas do Braz hoje, ao Fred Gomes, do GE, dão conta de que assim, o Gabigol não está à venda. O Gabigol não vai ser negociado. Sim, não houve. Não, houve um contato por telefone, né? E que havia um interesse da gente conversar sem nada, sem nenhum compromisso, né? Simplesmente uma conversa. Sim. E nessa conversa, se houver a possibilidade dele se transferir, tudo bem. Se não houver, o não nós já temos. Agora podemos conversar. E se não der, partimos para outra. Não tem problema, entendeu? Mas Não tô entendendo. O não nós já temos, mas, segundo ele, ontem no Arena SBT, o Gabigol foi oferecido ao Corinthians. Só que ele tá falando aí, no passado, né, que o não nós já temos. Não tô entendendo, cara. é o que eu falei, a ética sempre em primeiro lugar. A gente quer sempre ir direto com o presidente, com o vice, para que a gente possa ter
essa conversa sem nenhum tipo de atravessador, que é o que eu estou fazendo, tá? Eu estou indo sempre direto, muitas coisas que estão saindo na internet, tem muitas conversas, e eu quero até deixar o meu torcedor muito tranquilo sobre isso. Eu também sou torcedor, eu também estou ansioso para um grande time, e pode ter certeza que a gente está trabalhando muito para isso, um pouco de paciência, porque o modelo de gestão do Corinthians mudou. Se fosse para montar um time, eu já teria montado 3, 4 times. O que nos é oferecido de jogadores, vocês não têm ideia. E o modelo de gestão do Corinthians mudou, gente. Acabou a farra. Mas eu quero dizer assim, no jeito de falar. Cara, sensacional, acabou a farra. Acabou mesmo, cara, acabou a farra pro Corinthians, né? Porque, olha, tá aí, galera. Cara, torcedor do Corinthians, se estiver assistindo este vídeo aqui, é esse o cara que representa vocês? É esse o presidente do Corinthians que vocês têm que acreditar? Cara, todo dia ele fala uma coisa. Ele sempre está mudando as falas dele, né, cara? Ele se contradiz o tempo todo e ele fala que não é mentiroso. Como assim você não é mentiroso se você fala a cada hora uma coisa? Você quer que o torcedor do Corinthians acredite em você? Eu fiz questão de trazer este vídeo aqui porque eu achei um desaforo o que ele falou, que o Flamengo ofereceu o Gabigol para o Corinthians. Eu achei muito desaforo ele falar isso, cara, ontem no Arena SBT, no programa do SBT, para o Kleber Machado. Então, eu falei, não é possível, cara, que ele falou isso. Eu tenho que recuperar o antes e o depois aqui pra galera ver o que esse cara anda falando, né? Porque se eu vim aqui colocar o vídeo de ontem só, vão falar que ele não tinha falado o que ele falou. Então faço questão de trazer o antes e o depois. E aí, o que você acha do Augusto Melo? O que você achou do que ele disse? Cara, um absurdo, né? Então, comente aqui, deixe nos comentários o que você acha sobre as histórias que o Augusto Melo inventa, já que o Gabigol, já que o Marcos Braz falou que não existia negócio nenhum com o Corinthians, e o empresário do Gabigol também tinha desmentido, né, falando que não havia conversa nenhuma com o Corinthians. Valeu, galera, é isso, tamo juntos, muito obrigado a todos, peço a você aqui, ó, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras, fui!